Então, eu estava falando sobre a questão desse termo, né, de fomento, seja para empresas ou seja para academia, para projetos de pesquisa, a lógica é a mesma em termos de legislação. É lógico que os instrumentos jurídicos mudam, tem uma outra particularidade. Mas eu vou estar falando aqui de uma maneira geral para dar esse entendimento do contexto, como é que são esses órgãos, pegando como exemplo a própria FAPESC, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa e Tecnologia do Estado de Santa Catarina. Então, como eu disse, ela tem 25 anos, é uma grande conquista para o nosso estado, porque a gente tem né, uma fundação que é bastante atuante, dinâmica, e que vem ano após ano, eu trouxe alguns números para a gente ver esse crescimento, né? E a tendência é que cada vez mais a gente tenha novos editais. A FAPESC ela tem uma missão que eu vou estar colocando aqui para vocês, para entender que ela não tem muitos editais, talvez, voltados à área da cultura, mas mais para o final da palestra eu vou estar falando sobre isso. Tá? Então, tomando, por exemplo, a FAPESC, a gente passa a entender como é que funciona a captação de recursos de governo, tá? Que, como a Thaís tinha colocado, né, no título da palestra, que seriam esses recursos de fundo perdido, que se chamava até bem pouco tempo atrás, era essa a denominação, que são fundos que são distribuídos, né, não é um financiamento, financiamento você recebe, depois tem que pagar de volta, é um recurso que ele é distribuído justamente para fomento, para dinamizar algumas áreas estratégicas, tá? E a FAPESC trabalha com algumas áreas estratégicas, o BADESC com outras, a Fundação Catarinense de Cultura com outras, bem específico na área da cultura. Então, a gente tem vários órgãos que vão estar publicando as chamadas públicas, esses editais, o modo de operação é o mesmo, só que cada uma tem uma missão diferente. Então, como eu estou na FAPESC, né, eu peço desculpas a vocês, que eu não vou estar falando exatamente assim do campo da música, mas aí vocês façam essa transferência, né, o que eu estiver falando sobre tecnologia, sobre inovação e tal, e vocês mudem para a lógica da música, porque o processo de concorrer a um edital e ser contemplado com o edital e depois fazer a execução e a prestação de contas é basicamente o mesmo, independente da chamada que você faz, tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, eu dividi mais ou menos em três partes essa apresentação. O primeiro que seria relativo a esses conceitos, o segundo falando mais especificamente sobre a FAPESC, dados sobre ela, alguns programas que ela trabalha, né? E depois entrando em exemplos de programas de fomento, tá? Que eu estou à frente desses programas e que eu acredito que talvez alguns aqui queiram estar participando, né? Vão ter pessoas que estejam interessadas em fomento diretamente, né? A criação, a execução aí de eventos na área da música, outros, de repente, em desenvolver um negócio específico para o campo da música, então a gente está aqui trabalhando em aberto, né? Vai depender do interesse de vocês.